Obrigado. Pais amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Jesus está aqui nessa manhã. Ele já recebeu o nosso louvor. E o que Ele quer mesmo é nos abençoar, pois Ele veio para isso. Eu vim buscar e salvar o perdido. Eu vim para que tenham vida e vida de abundância. Eu vim dar a paz que o mundo não tem. Eu vim para salvar. Jesus é maravilhoso, né? A cada dia, né? A cada dia a gente fala, Jesus é bom até demais. Ele é bom em todo o tempo, porque Ele cuida de nós em todo o tempo. Mesmo nas horas mais difíceis de nossa vida, ali está Ele, cuidando da nossa saúde espiritual. E eu louvo a Deus por isso, porque nós como crentes, amados, nós somos edificados, somos considerados também como árvores. E uma árvore, ela tem algumas coisas que servem para orientar nossa vida. Primeiro, raízes, a árvore tem folhas, a árvore tem flores e muitas árvores têm frutos. E nós somos considerados por Deus árvores frutíferas e devemos dar frutos. Então eu gostaria que você abrisse comigo a Bíblia no Salmo 1, né? Esse salmo que nós já falamos muito sobre ele. Nós já dissemos inclusive aos irmãos, se vocês querem entender a verdadeira prosperidade e querem ser prósperos na vida, então vocês devem ler o Salmo 1 e depois seguir o que ele ensina, principalmente nos 3 primeiros versículos dele, que ele fala exatamente o que vai acontecer com uma pessoa que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você já experimentou acordar glorificando a Deus? Deitar agradecendo a Deus por tudo e glorificando a Ele? Você já experimentou você durante o dia, em tudo que você vê e olha, você lembra de um versículo, você fala com Ele? Alguém pode pensar assim, meu Deus, estou ficando fanático, tudo que eu penso é Bíblia, tudo que eu falo é Deus, tudo que eu penso é Jesus. E isso não é fanatismo, mas isso é santificação, é santidade. Quanto mais perto do Deus você está, você quer falar dele. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E aqui está o crente como árvore. O versículo 3 do Salmo 1. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Então eu queria falar um pouco com você a respeito da árvore. Uma coisa que a árvore tem é raiz. E Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, amados, versículos 6 e 7, ele recomenda que nós estejamos enraizados, arraigados, presos no Senhor, né? E porque isso faz bem para a saúde da nossa alma, saúde espiritual. Aqui diz assim, versículos 6 e 7: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Isso significa que nós estamos arraigados no Senhor, edificados, agarrados nele, enraizados nele. Vamos dar muito fruto. Porque os irmãos sabem que a raiz da árvore, ela é a responsável por extrair da terra o suficiente para dar saúde a todo o corpo. Então, quanto mais profunda a raiz, mais forte é a árvore e mais alimento e condições de frutificar ela tem.
E nós, quando fazemos uma comparação, nós vemos que o que faz produzir o fruto na árvore é a seiva que sobe pela raiz, entra no caule dela, entra no tronco, vai para o galho produz o fruto, e nós vemos o fruto da árvore no galho. Mas existe um processo, e Jesus falou que se nós tivermos cortados dele, que é eu sou a videira, vós sois os ramos, os galhos, se estivermos cortados dele, não podemos frutificar. Então, quando aparecer um fruto em mim, eu tenho que entender que esse fruto é do Espírito, não é meu. Porque a seiva da árvore é o Espírito Santo de Deus que vem através de Jesus em nós. A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu do seu Espírito. E o Espírito de Deus em mim me faz frutificar. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Se você tem essa comunhão com o Senhor, se a sua vida está arraigada no Senhor, agarrada nele, isto é, se aprofundando nele, então, automaticamente e naturalmente, você vai frutificar. Quando nós começamos a nos preocupar muito em dar frutos, é sinal que alguma coisa está errada nos nossos posicionamentos. Por quê? Eu não preciso me preocupar em dar fruto, eu tenho que me preocupar em me aproximar mais e mais do Senhor. Porque se eu me encher do Espírito Santo, automaticamente e naturalmente o fruto vai aparecer em mim. É isso. Os irmãos estão entendendo? Então, se nós somos como árvores e temos a raiz e somos arraigados em Cristo Jesus, Ele, do seu Espírito Santo, naturalmente vai fazer-nos frutificar. Assim como nós sabemos, o produtor sabe, o lavrador sabe, o tempo certo é que o fruto vai aparecer na árvore. Por isso que fala, dá o fruto na estação própria. Vamos chegar lá daqui a pouco. Mas por que dá fruto? Porque a raiz está posicionada, porque a raiz está arraigada. Interessante, se você tira a árvore do chão e você replanta em algum outro lugar, a raiz vai sofrer muito com isso. Ela vai ter que se readaptar ao solo. Eu tive uma experiência desse tipo há uns anos atrás. Eu vi nessas lojas que vendem essas árvores frutíferas pequenas, flores, e eu vi uma lá que já estava produzindo micã, uma mexerica. E eu falei, uau, eu vou comprar isso aqui que já está dando fruto, eu vou plantar e o ano que vem já tem fruto. E eu cheguei em casa e plantei aquela árvore e fiquei feliz esperando que chegou no tempo de dar frutos. Todas as árvores lá deu fruto e ela não deu fruto. Acho que eu plantei errado esse negócio. Deve ter muita pedra embaixo desse chão. Aí veio outro ano, esse ano vai dar. E eu esperei dar, veio ao tempo da frutificação, a florada veio, e lá estava ela de novo, seca. Algumas folhinhas aqui, assim. Falei, uau, de novo não deu. Aí no terceiro ano eu falei, agora eu vou cortar. Não deu fruto, eu vou cortar. 3 anos não dá fruto. Aí eu lembrei da passagem bíblica. Que o Senhor foi buscar fruto, não tinha, mandou cortar. Eu disse, não, deixa mais um ano. Mais um ano. Se não der, porque a gente vai adubar, vai, né? Quem sabe, no próximo ano dá fruto. Aí, chegou no 4º ano, lá vem as florzinhas. Oh. Aí eu consultei um técnico agrícola e perguntei por quê? Se já estava dando fruto. Aí ele explicou. Toda vez que você transfere uma planta para outro lugar, ela vai sofrer um processo de readaptação. E até eu comparei isso com o crente. O crente, amados, ele tem que se firmar. Ele tem que achar um lugar que se arraiga no Senhor. Para ouvir a palavra de Deus, para aprender com a palavra de Deus. E ficar firme ali.
para dar frutos. Você não deve ficar pensando em sair muito para outros lugares, ou quem sabe você achar um lugar. Se você quer dar fruto, e você está em Cristo, você vai frutificar, mas no tempo certo. Vai acontecer. Então nós somos como essa árvore que tem essa raiz. Nós também, amados, como árvores, também temos que ter folhas. O que significa? O que o mundo está vendo em nós? Quando você olha uma árvore e ela está seca, ela está sem vida, fica até triste. No inverno, normalmente, as árvores perdem as folhas, elas ficam secas, essa imagem, esse cenário no Brasil quase a gente não vê. Na região onde a gente mora, no noroeste ou no sudeste, só lá no nordeste que muitas vezes tem muita seca, mas mesmo assim tem folhas. Mas se você, quando a gente mora nesses países onde o frio é muito intenso, como o Japão, como os Estados Unidos, a gente viu que durante o inverno fica um cenário sombrio, amarronzado assim, tristeza, as árvores sem folhas, e você pensa que até morreu. Mas depois que vem a primavera e começa de novo a chover, aí você vê que daquilo que parecia que não havia vida, de repente surge os rebentos, as novas folhas, os galhos que vão produzir os frutos. Muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós estamos assim. As pessoas que olham para nós, vê sequidão, não vê nada de atrativo. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes está faltando água, está faltando alimento. As folhas, quando você vê uma árvore cheia de folhas, você lembra de vigor, de força. Uma árvore robusta, bonita, não perde a sua beleza. É interessante que Paulo fala lá em 2 Timóteo, para o seu filho Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: Tu, porém, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Como nós vamos fortalecer a nossa vida, para nós parecermos sempre aquelas pessoas alegres, saudáveis, que têm saúde, Como? Filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Amados, com Cristo, a gente aprende que as lutas, os problemas e tempestades da vida são oportunidades de ficarmos mais fortes. Ao invés de nós recuarmos ou termos medo da luta, temos medo de quando nós vamos enfrentar algo que sabemos que vai trazer sofrimento, é a oportunidade para que venhamos a nos fortalecer mais, a ficarmos mais robustos, mais fortes no Senhor. A folha também fala, amados, de sombra. O profeta Isaías, sendo usado por Deus, escreveu no capítulo 32 da sua mensagem, ele disse assim no versículo 2, Isaías 32, 2, e eu quero assim mostrar para você pela Bíblia que é possível sim nós sermos crentes como árvores, conforme o Salmo 1 mostra. E diz assim no versículo 2: E será aquele homem como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos e como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Aqui fala, amados, de as pessoas que estão bem com o Senhor, que a sua vida ela é pautada em obedecer a palavra de Deus, em entender que Deus tem o controle, que Deus não erra, que Deus não falha. E essas pessoas que ficam reclamando muito para Deus: ó Deus, por que o Senhor permite isso na minha vida? Ó Deus, eu estou assim, eu estou em depressão, isso aí, mas você começa a perder as folhas.
você começa a perder a beleza, você começa a perder a vida. Sabe por quê? Porque as oportunidades que Deus dá para aparecermos na robustez é quando nós confiamos que o Senhor, como tem o controle e é perfeito, Ele não permitirá nada que não seja, que seja acima da tua força e da minha força. Então eu creio, Deus permitiu isso na minha vida, algo maior Ele tem para mim, e eu vou enfrentar essa batalha. Isso é robustez. Isso também mostra que as pessoas que estão assistindo você, que estão vendo você passar pela luta, e ver a sua reação positiva sobre isso, a confiança e a fé que Deus está no controle da sua vida, as pessoas vão usar você como sombra, vão se esconder, vão procurar refúgio em você, porque você é forte, porque você tem algo para dar, porque você sabe como lidar com as situações da vida. Você tem que pensar nisso. Nós somos levados à depressão muitas vezes, somos levados a pensar sempre negativamente. Como é ruim você conversar com uma pessoa que ela está ali, você fala, você viu? Ou o sol que saiu hoje, mas vai chover. Mas olha que sol bonito, mas está frio. Quer dizer, a pessoa sempre tem um negativo para falar, sempre tem um mal para ver, você não consegue enxergar a coisa boa. O frio faz bem. O frio é bom, tem porque o frio vir, tem porque o calor vir. Deus colocou tudo nas condições certas. Essas doenças, esses vírus, essas coisas que pegam, é por causa da situação do pecado do mundo que entrou essas coisas. Mas nós temos que entender que mesmo assim, Deus continua no controle e Ele cuida de nós. Ele é o jardineiro. Ele sabe o que a árvore precisa. Ele sabe cuidar das árvores. Nós somos como árvores para o Senhor. E nas folhas, nós, além de nós mostrarmos vigor, também somos pessoas que podem ajudar outros. As pessoas sabem, olha, eu vejo como você reage, como você vive. Eu estou numa situação assim, quer dizer, a pessoa vem buscar refúgio em você, porque você tem para dar. Se você é uma pessoa que, quando uma pessoa vem falar com você que o negócio está feio, você fala, está mesmo, eu não sei como fazer, eu também não sei. Ué, você tem que saber, você tem Jesus Cristo, você tem toda a sua vida pautada naquilo que Deus é, e Deus é todo poderoso, Ele está no controle de todas as coisas, Ele cuida de nós, então você tem que pensar assim. As pessoas vão ver algo em você, um refúgio, um esconderijo em você. Porque Jesus está na sua vida. E não há motivos para temer. Lembra do salmista no Salmo 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. É isso que nós temos que pensar. Essas coisas, esses versículos, amados, têm que estar vivos dentro de nós. E quando essas situações se aproximam, nós então lutamos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós reagimos com ela, citando a palavra de Deus, citando os versículos bíblicos. E de repente você começa a perceber que aquilo que parecia ser uma derrota, de repente se torna uma fortaleza para você. Você sai mais forte do outro lado, porque você lutou e você venceu pela palavra de Deus. Aleluia! Glorifico a Deus por isso. E também o Salmo 91, amados, ele nos mostra que nós, como tendo muita folha, nós ficamos tomando um esconderijo. Aquele que ama o Senhor, que teme a Deus, que conhece o Deus que serve. No versículo 1 do Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, eu descansando na sombra do Senhor, vou entender como é importante ter sombra. E como árvore, uma árvore que está sem folhas, ela fica sem sombra, porque não tem como segurar o sol. E o Salmo 1 diz que a forma de nós continuarmos com folhas é sermos uma árvore que está edificada
junto aos ribeiros de água. E o que é o ribeiros de água? O que alimenta essa árvore? A palavra de Deus. É através do Espírito Santo que nos fortalece a cada dia nas batalhas que travamos com o mundo, com o diabo e conosco mesmo na carne. Para nos mantermos firmes, para nos mantermos de pé, somente deixando fluir o Espírito de Deus através da nossa vida, confiando no poder da palavra de Deus. Ela nos alimenta, nos fortalece e nós ficamos, como o salmista disse, suas folhas não caem. O presbítero Dailton falou a respeito de o crente que toma a ceia em vão ficar fraco, enfraquece. E isso significa que quando uma árvore perde aquele vigor, a primeira coisa que acontece é você ver que as folhas começam a amarelar. E depois elas se deslocam do galho e caem. E começam a enfraquecer. Mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O nosso descanso está em Deus. Porque descansar é confiar na provisão de Deus para cada dia da nossa vida. Nós costumamos muito citar: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ou descansa nele. E é um descansar, amados, não descansar sem responsabilidade, mas é um descansar confiando na atuação de Deus, esperando a orientação dele para as decisões que temos que tomar. Isso é descansar em Deus. E como raízes, como folhas, o crente como árvore também, ele tem flores. Interessante, amados, que essas flores falam da beleza da igreja do Senhor. O mundo tem que olhar para nós e ver-nos como um jardim de Deus, que somos cuidados pelo Senhor. A sua palavra fiel e verdadeira nos sustenta de uma forma impressionante. As pessoas que veem a sua vida pautada na palavra de Deus vão ficar admirados de ver como você consegue superar tantas crises e ainda assim conseguir rir, conseguir se alegrar. Paulo escrevendo aos Efésios, e no capítulo 3, versículo 18, ele disse assim: Efésios 5, 27. Efésios 3, o 3,18 diz assim: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E lá no 5:27 diz: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe o que é isso, amados? Paulo está falando como o homem deve cuidar da esposa, como Cristo cuida da igreja. Cristo cuida de nós, amados, como se cuida de uma noiva.
o cuidado que tem. Que esse cuidado deveria continuar depois de casado, mas a gente muda um pouco, né? Tudo muda. Mas a Bíblia nos mostra o cuidado do Senhor com a noiva dele. E o exemplo que Paulo dá é: assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, vós, maridos, também amai as vossas esposas. Então, na verdade, para nós termos flores, é preciso que haja um cuidado. O jardineiro, normalmente, ele procura sempre deixar a árvore em condições de produzir flores. A palavra de Deus, o cuidado de Deus conosco, até mesmo permitindo situações que venham trazer até algumas dores para nós, quando vem fazer a poda. Essas dores da poda, elas são exatamente elas que vão tirar de nós aquilo que estamos gastando nossas energias em coisas desnecessárias e concentrar a energia para produzir aquilo que é necessário, que é bom. Então, normalmente quando vem as lutas, o que você devia fazer, e eu Senhor, obrigado por essa luta, obrigado por esse problema que estou passando, eu não entendo agora, mas eu tenho certeza que como o Senhor tem o controle de todas as coisas, isso que está acontecendo vai redundar para o bem da minha vida, da minha família. E Romanos 8:28 diz exatamente isso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Deus permite situações para que você entenda como é bom servir a Ele. Mas as situações muitas vezes vêm contrária àquilo que a gente imaginava, porque Deus, a gente pensa que vai ser um cuidado tão bom, que vai sempre estar afagando a gente, não é verdade? A gente não canta, me põe no seu colo, me joga no ar. Esse cuidado que a gente quer de Deus sempre, mas tem hora que vai dar umas palmadas também. Tem hora que vai ter que disciplinar a gente. E muitas vezes a disciplina vem no colo também, que eu me lembro que minha mãe pegava a gente e virava de ponta de barriga para baixo, e ó, né? E a gente tinha que aprender. Mas por que fazia isso? Porque ama. E aquilo produzia em nós um sentimento de que não podíamos estar errando daquela forma, e nós mudávamos. E isso deu vida para a gente. A Bíblia diz que se você negar a vara para o seu filho, isso é, você negar de discipliná-lo, você está matando ele. E se você der a vara a ele como ele precisa, você está salvando a alma dele. Então é isso, amados. Deus cuida de nós para que nós venhamos a dar flores, a mostrar essas flores. E a flor, ela tem uma finalidade também: dar um perfume. E é isso que Paulo falou à igreja de Coríntios, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 2, no versículo 4, 14 e 15, ele diz assim, olha: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, aleluia, nos que se salvam e nos que se perdem. O bom perfume. Toda flor, a tendência natural da gente é dar uma cheiradinha, né? Toda flor, você quer sentir o perfume dela. Porque você sabe que a flor gera sempre um cheiro, um perfume. E interessante que o crente, como uma árvore que tem flores, e se tem flores, tem que exalar para o mundo e também para Deus. Porque fala, para Deus, o bom cheiro de Cristo. Sabe o que significa? As pessoas têm que sentir Jesus na nossa vida.
Eles têm que olhar para nós e ver que a nossa vida, ela está em Cristo. E que o bom cheiro que você tira da sua vida para exalar ao mundo, vem de alguém que está em você, que é Jesus. Onde você está, as pessoas são abençoadas, porque você é a bênção. O Senhor disse a Abraão: sê tu uma bênção. Você já pensou nisso? Deus me abençoa nessa fábrica, me abençoa ali. Pense assim, comece a orar e diga: Deus, me faça uma bênção nessa fábrica. Melhor do que ser abençoado é abençoar. Você sabia que a Bíblia diz: melhor é dar do que receber? Melhor do que ser abençoado é abençoar. Por quê? Porque quando você abençoa, é porque você tem para abençoar. E quando você só quer ser abençoado, é porque está raso de bênção e precisa mais. Então pense assim: você está pensando em pedir muitas bênçãos? Faça de mim, ó Deus, o bom cheiro de Cristo. Faça de mim uma bênção para a fábrica, uma bênção para os meus colegas, uma bênção para o meu marido, uma bênção para a minha esposa, uma bênção para os meus filhos. E você pedindo assim, desejando isso, então você vai se preocupar agora em dar e não receber. Porque uma tendência natural é a gente pedir e pedir e pedir. Me dá isso, Deus. Me dá aquilo, Senhor. Me dá um trabalho. Não me dá serviço, não. Me dá um trabalho. Eu quero ganhar dinheiro, mas não quero trabalhar. Eu quero serviço. Eu quero um salário. E a gente fica sempre procurando aquilo que é melhor para nós. Na verdade, Deus é que sabe o que é melhor para nós. É Deus que conhece a sua capacidade, a sua necessidade. E Ele gosta, como Deus se alegra quando você confia nele. E você acredita que tudo que Ele fizer e preparar para você na vida tem um motivo próprio. Para que você exale o seu cheiro, você precisa estar no meio das pessoas. Para que você exale o bom cheiro de Cristo para o mundo, você precisa ser levado a algum lugar que venha cheirar. As flores, quando a gente quer que elas enfeitem, que elas tragam um cheiro para casa, a gente coloca ela num vaso e escolhe um lugar especial onde todos vão sentir o seu cheiro, não é verdade? Não adianta você querer se esconder e cheirar. Quem que vai cheirar uma rosa que ninguém está vendo? E é interessante que no final, quando a gente vê a importância das raízes da nossa vida, arraigados em Cristo, na palavra dele, cheio do Espírito, nas folhas que nós não podemos perder, a beleza de Cristo que o mundo tem que ver em nós, o sentimento de que estamos fortes, mesmo enfraquecidos muitas vezes por situações lá dentro, mas mostrar uma fortaleza que não é de nós, vem do Senhor na nossa vida. A confiança nele fortalece. O salmista não disse isso? Aquele que confia do Senhor é como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem. Você não gostaria de ser isso? Você não gostaria de ser um crente como árvore, ter essa fortaleza, essa firmeza? O vento vem, as tempestades vêm, as folhas são levadas a se inclinar, os galhos são forçados em sua resistência, e eles até esticam, mas depois eles voltam. E sabe, isso é exercício. A gente não fica mais musculoso quando começa a fazer exercício? Assim também as árvores. Por que Deus permite os ventos? Para que as árvores se fortaleçam. Mas elas sofrem, porque elas são inclinadas. Mas o vento e a tempestade nunca são permanentes. A força deles é momentânea. E quando a árvore volta para o lugar e o vento vai, a resistência aumentou. Sabe por quê? Para a árvore crescer, ela precisa ser exercitada também.
E quando o vento pega aquele galho que está assim e entorta ele, ele forçou as suas partes aqui a serem trabalhadas. Depois ele volta para o lugar e já, isso aqui tem, aí ele vai enverga para o outro lado. E assim, daqui a pouco que ele vai crescer, porque ele esticou. Então fortalece. Deus é perfeito, amados. A perfeição de Deus na natureza é a mesma perfeição do jeito que Deus cuida de você e de mim. Ele sabe o que você precisa e vai permitir na hora certa que você seja exercitado. E a gente tem que sempre lembrar daquele corinho: minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Não é verdade? Nós temos que pensar assim, e não ficar como um mundo que não tem esperança, lamentando todo o problema que aparece na nossa vida. Deus não alegra o coração dele quando você reclama e reclama e reclama. Deus alegra o coração quando as dificuldades estão, quando os problemas surgem na sua vida, e você diz: louvado seja o nome do Senhor. E quando você perde algo muito valioso, você diz: Deus me deu e Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. E sabe, amados, esse é o segredo de nós frutificarmos, porque as pessoas vão ver em nós os frutos. Interessante que o fruto, quando vem a nós, amados, ele vem de uma forma gloriosa. E a Bíblia e o Senhor nos adverte em João 15 que nós temos que frutificar. Mas em João 15 também ele deu o segredo para frutificar. Se você quer ser um crente frutífero, leia aí João 15 e veja o versículo de número 1. Quem é a videira verdadeira? Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Então existe um cuidado com a árvore. Depois, toda a vara que em mim não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E o que é a limpeza desse galho? Aí Jesus fala no versículo 3: vocês já estão limpos. Para o quê? O que limpou? Pela palavra que vos tenho falado. Então, por que a nossa igreja prega a palavra, ensina a palavra, insiste na palavra, faz questão da palavra? Por quê? Porque é ela que limpa, é ela que é o nosso sabão, é ela que é o nosso shampoo, é ela que, além de nos limpar, nos deixa cheiroso, nos deixa agradável, né? Uma pessoa que está toma um banho, está bem limpo, está com roupa limpa, ele passa, ele exala um perfume de limpeza, um cheiro de limpeza, um cheiro que faz ficar agradável a sua presença. É isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela deixa em nós o bom cheiro de Cristo, que o mundo precisa cheirar. Então, amados, ao encerrar essa parte de o crente como árvore, que hoje nós vamos participar da mesa do Senhor, nós somos limpos para isso, para servirmos a esse Deus poderoso, para mostrarmos ao mundo que temos raízes fortes, porque estamos arraigados em Cristo Jesus, que nossas folhas não caem, porque estamos junto a ribeiros de água, cheios do Espírito Santo, que nos mantém vivos, alegres e felizes a cada dia. E que as flores que saem de nós é o bom cheiro de Cristo, que Deus se alegra e também o mundo precisa sentir em nós. E que os frutos serão realmente naturais em nós, se nós estivermos nessas condições. Por quê? Porque o fruto é do Espírito. E se eu tenho o Espírito e ele tem liberdade na minha vida, naturalmente o fruto vai nascer. E vai, a Bíblia, como disse Jesus, e vai dar muito
fruto. Esse ano é o ano de frutificar. Esse é o ano que você pode fazer a diferença na sua própria vida. Porque quando você fica sem frutificar, você está estéril e você começa a secar. E Jesus falou que ele acaba cortando esses galhos que não dão fruto. Então pense nisso. Nós fomos edificados para o Senhor, para darmos frutos. E o fruto é do Espírito Santo que age em nós. Aí você fala, pastor, eu estou me esforçando. Aí eu digo para você, para de se esforçar. Você não vai dar fruto. Lembra que eu falei da historinha do homem pegando o galinho da mexerica? Dá mexerica, dá mexerica, sai mexerica. Vai sair? Não vai. Vai estragar o galho. Por quê? Porque dar mexerica não depende da vontade do produtor. Depende da seiva que entra pela raiz. Vai para o caule, entra no galho. E é essa seiva que vai fazer o galho dar frutos. Então dê liberdade ao Espírito de Deus na sua vida. O fruto vai nascer naturalmente. As pessoas vão vir naturalmente a você. Você vai falar naturalmente de Jesus. As pessoas vão crer naturalmente porque é o Espírito Santo quem convence. E quando elas creem naturalmente, Deus vai realizando a obra na vida dela. E você vai ver que os frutos começam a aparecer. Sabe por quê? Porque o fruto não vem antes da flor. A flor vem demonstrando que ali tem fruto. Então não queira dar o fruto antes da flor. Significa não queira mudar o processo de Deus na sua vida. Primeiro, exale o bom cheiro de Cristo. Pregue para você mesmo a palavra. Converta você mesmo primeiro através da palavra de Deus na sua vida. E depois que você se tornar esta árvore, automaticamente vai o fruto aparecer. Porque a folha vai gerar, o cheiro vai aparecer. E todo mundo que vê o cheiro da flor sabe, vai ter fruto aí. Que Deus possa abençoar você. Hoje, quando você tomar a sua santa ceia, você lembra disso, Senhor, eu tomo essa santa ceia, pensando exatamente nessa palavra de hoje, que eu quero ser uma árvore frutífera. E eu sei que sem a comunhão contigo, eu não posso dar frutos, porque eu preciso de Ti, do Teu Espírito, para fazer que isso aconteça naturalmente na minha vida. Deus, eu não quero mais ficar desesperado para dar frutos. Eu quero sentir o desejo alegre que o Teu Espírito Santo coloca no meu coração para frutificar normalmente. E aí a palavra de Deus, amados, vai ser real na nossa vida a cada dia. Viva isso. É tão gostoso viver com Jesus. É tão bom servir a Ele. É tão bom seguir a palavra. É tão bom quando a gente consegue renunciar ao mundo, que no mundo há, e deixar Jesus ser o Senhor na nossa vida. Ele cuida de nós de uma forma especial. Ele sabe a nossa necessidade, conhece os nossos problemas, os nossos anseios. E se os anseios estiverem errados, Ele vai mostrar para você. E vai colocar desejos bons no seu coração. Ele disse, eu vou tirar de você o coração de pedra. Eu vou colocar em você um coração de carne. E vou colocar dentro de você o meu espírito. E vocês vão viver. Vocês vão viver. Mas não há como viver sem o Espírito de Deus. Não há como dar fruto sem o Espírito de Deus. Não há como a raiz se aprofundar mais sem o Espírito de Deus. Não há como, amados, a gente ter folhas fortes sem o Espírito de Deus na nossa vida. Não há como as flores aparecerem se o Espírito Santo não estiver como a seiva da árvore, tendo livre acesso para circular em nós. Não há como dar frutos, amados, se o Espírito Santo não frutificar em nós. Então, a partir de hoje, coloque esse propósito no coração. Diga, Deus, todos esses anos de crente, eu fui ensinado a me esforçar, a fazer força para dar fruto. Eu percebi hoje pela palavra que o fruto é do Espírito, não é meu.
Então eu quero que teu Espírito Santo tenha liberdade. Então qual é o nosso esforço, amados? Qual é a nossa vontade? Desperta em mim, ó Deus, o desejo de buscar a tua palavra, de buscar o teu Espírito. E quando você começa a se consagrar e orar e buscar a Deus, aí o Espírito Santo vai te enchendo e você vai sendo conduzido por ele. Aí depois você fala assim, uau, eu nem esperava que eu ia falar aquilo, meu Deus, a pessoa chorou. Eu falei de Jesus para ela, eu nem sei como que eu falei. Eu tinha vergonha antes, eu tinha medo das pessoas zombar de mim, gozar da minha cara, ficar criticando eu. Agora não tenho medo, eu falo o que quiser, acho ruim quem quiser. E sabe, as pessoas precisam. Você tem água e tem muita gente que está com sede. Então sirva dessa água da vida para as pessoas, que é Jesus Cristo. Esteja disposto. Coloque-se diante do Senhor hoje. Vamos ficar em pé. Coloque essa vida diante do Senhor e diga, usa-me, Senhor. Usa a minha vida. Usa, Senhor, a minha vida para levar essa palavra a tanta gente. Mostra-me quem está com sede. Sabe o que eu tenho orado, mas Deus, eu vejo muitos crentes reclamar que estão sem alimento, que estão morrendo de fome. Mas eu falei, Deus, nós temos a palavra, nós temos a água, nós somos bereanos. Não é a nossa igreja, é o nosso compromisso com ela. Eu falei, Deus, então, aqueles que estão com sede, nos leve a eles ou traga eles a nós, para que possamos dividir dessa água da vida. E Deus vai mandando, e vai mandar mais. Sabe por quê? Porque Deus quer alimentar o povo. E Deus colocou a responsabilidade na liderança da igreja, de todas as igrejas do mundo, de sustentar os seus membros com a palavra de Deus. Os que estão fazendo diferente, Deus vai julgá-los. E eu não quero ser achado por Deus tratando a igreja como uma empresa, como algo produtivo, que tem que dar produção na fábrica, que tem que render. Eu quero tratar a igreja como ovelhas do Senhor Jesus, ao qual eu tenho que cuidar e dar o alimento correto, para que tenha saúde, para que seja como árvores, que a raiz profunda nunca deixe as folhas caírem, que vai dar o fruto da estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus abençoe a sua vida, e fale com Deus agora, diga, eu quero, esse ano, produzir para o reino de Deus. Eu quero que as folhas nasçam na minha vida, que o perfume de Cristo exale de mim, e que os frutos venham aparecer na minha vida esse ano. Por isso, Pai, eu deixo o Teu Espírito Santo ser o Senhor da minha vida, do meu pensamento, do meu desejo, para que eu possa pensar, desejar tudo aquilo que o Senhor quer para mim. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor enviou à tua igreja no dia de hoje. Por isso, nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor conceda a cada um de nós aqui nesta manhã, que o teu Espírito Santo nos ensine, nos dê graça, sabedoria, para fazermos a tua vontade, dentro de nossa casa, dentro, meu Deus, de todos os lugares onde entrarmos, também dentro do ambiente da fábrica, que sejamos para o mundo o bom cheiro de Cristo, que nós possamos exalar esse cheiro, que as folhas apareçam na nossa vida, que as folhas na nossa vida não caiam, e que as pessoas possam ver em nós um refúgio, uma sombra, na hora da tempestade, na hora do sol escaldante, na hora que estiverem passando por problemas muito difíceis, que eles vejam em nós uma árvore frondosa, que possam, ó Deus, se colocar debaixo dela e descansar, porque o Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso te adoramos, Pai. No nome de Jesus, conduz a tua igreja a essa verdade. E ao participarmos desta mesa agora, Pai, que o teu povo que está aqui participe com alegria no coração.
não com tristeza, mas alegre, porque podem participar. E se houver algum pecado, Pai querido, perdoa a eles, para que eles possam participar. Que não haja nenhum impedimento, Senhor, nenhum impedimento para participar da Tua Santa Ceia hoje. Que tudo aquilo que o inimigo tem colocado como obstáculo caia por terra agora, em nome de Jesus. Que Teu nome seja louvado a cada momento da nossa vida. É que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.